Era um domingo típico quando minha neta Holly deslizou um bilhete por baixo da mesa de jantar. Minhas mãos tremeram enquanto eu o lia. Vovó, ligue para o 911 agora. Por favor, não conte a eles que eu te disse. Meu coração parou por um segundo. Carter, meu filho, servia vinho com um sorriso que não chegava aos olhos. Vanessa, minha nora, ergueu sua taça para um brinde que soou ensaiado demais. E eu, George Herrera, aos 66 anos, acabará de receber o bilhete mais assustador da minha vida de uma menina de 8 anos. Que diabos estava acontecendo na minha própria casa? 3 semanas antes, tudo começou com uma discussão que mudou para sempre a dinâmica da nossa família. Carter chegou naquela tarde com Vanessa, mas sem Holly. Aquilo já me pareceu estranho. Eles sempre traziam a menina aos domingos, mas dessa vez seus rostos estavam sérios, o que me deixou em alerta desde o momento em que entraram pela porta. Mãe, precisamos conversar com você, disse Carter, evitando meu olhar enquanto se sentava no sofá. Vanessa permaneceu de pé, como se estivesse se preparando para uma batalha. É sobre a casa e sobre o seu futuro. George, meu marido, tinha saído para comprar o jornal. Era como se tivessem calculado o momento perfeito para me deixar sozinha. Sentei-me à sua frente, sentindo o ar na sala ficar denso e pesado. Meu futuro? Perguntei, embora algo dentro de mim já soubesse que eu não gostaria do que estava por vir. Mãe, você já tem 66 anos, começou Carter, finalmente olhando-me nos olhos. Esta casa é grande demais para você e para o papai. Vocês não conseguem mais cuidar dela como antes. Era mentira. George e eu cuidávamos da nossa casa com o maior zelo. O jardim estava impecável, as paredes recém-pintadas e cada canto limpo como um assobio. Mas deixei que ele continuasse. Vanessa e eu estávamos pensando, continuou ele, pegando a mão da esposa. Seria melhor se você transferisse a casa para nós agora, como um adiantamento da herança. Assim, você poderia se mudar para um lugar menor, mais confortável para a sua idade. O cinismo de suas palavras me atingiu como um tapa. George trabalhou na fábrica por 40 anos para pagar cada tijolo desta casa. 40 anos de eu me levantando às 5 da manhã para preparar seu almoço, economizando centavo por centavo, negando a mim mesma pequenos luxos para que Carter pudesse estudar, para que tivesse roupas decentes, para que nunca lhe faltasse nada. Um adiantamento da herança, repeti lentamente. Carter, esta casa não é apenas uma propriedade. É o nosso lar. É onde criamos sua irmã Cláudia, onde comemoramos seus aniversários. Onde? Mãe, não seja sentimental, Vanessa me interrompeu com um sorriso frio. É só uma casa e, francamente, vocês duas já são muito velhas para cuidar de algo tão grande. Seria mais responsável da parte de vocês pensarem em nós, na Holly, no futuro dela. Lá estava, a carta que sempre jogavam, minha neta. Como se eu não pensasse em Holly a cada segundo de cada dia. Como se eu não fosse quem comprava o material escolar dela quando o dinheiro acabava, quem fazia as fantasias para as peças da escola, quem cuidava dela quando ela ficava doente e eles tinham que trabalhar. Temos dívidas, mãe, confessou Carter, baixando a voz. Dívidas grandes. Se não as pagarmos logo, vamos perder tudo. E Holly? Holly não merece passar por isso. Meu filho não estava pedindo ajuda. Ele estava exigindo que eu entregasse a eles minha casa, meu lar, o lugar onde construí toda a minha vida. E ele estava fazendo isso usando minha neta como chantagem emocional. Que tipo de dívidas? Perguntei. Embora, pelo jeito como Carter evitava meu olhar, eu já tivesse uma terrível suspeita. Isso não importa, interrompeu Vanessa rapidamente. O que importa é que podemos resolver isso se você nos ajudar. Se você nos der a casa. Não, respondi firmemente. Esta casa não está à venda, e certamente não a estou dando a você para que pague dívidas que você nem sequer tem coragem de me contar. O rosto de Vanessa se transformou. A máscara de bondade caiu como um vestido rasgado. Georgia, acho que você não entende a gravidade da situação. Não estamos perguntando. Estamos informando você sobre o que vai acontecer. Com licença. Levantei-me, sentindo o sangue ferver nas minhas veias. Olha, velha, disse Vanessa. E aquela palavra saiu de sua boca como veneno. Você está ficando velha.
George também. A qualquer momento, você vai precisar de cuidados especiais. Vai ficar senil demais para tomar decisões. Não acha que é melhor fazer isso do jeito mais fácil agora? Carter não disse nada. Meu próprio filho permaneceu em silêncio enquanto sua esposa me ameaçava na minha própria sala de estar. Naquele momento, entendi que já havia perdido meu filho há muito tempo. Vanessa o havia roubado, transformado-o em um estranho que me olhava como se eu fosse um obstáculo em seu caminho. Fora, eu disse com uma voz que não reconheci como sendo a minha. Saia da minha casa agora. Mãe? Carter começou. Fora, gritei, apontando para a porta. E não volte até que esteja pronto para se desculpar e me contar a verdade sobre essas dívidas. Eles saíram, batendo a porta com tanta força que as janelas tremeram. George chegou 10 minutos depois e me encontrou chorando no sofá com uma dor no peito que eu não sabia se era de raiva ou tristeza. Contei tudo a ele. George ficou em silêncio por vários longos minutos, processando a traição do nosso filho. Finalmente, ele pegou minha mão e disse: George, algo me diz que isso não acabou. Ele tinha razão. Porque 3 semanas depois, Carter e Vanessa apareceram na minha porta com Holly e sorrisos falsos, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivessem me ameaçado. Como se não tivessem tentado roubar minha casa. E agora, com aquela nota tremendo entre meus dedos, entendi que George tinha razão. Isso não tinha acabado. Mal tinha começado. Está tudo bem, mãe? Perguntou Carter do outro lado da mesa, com a voz estranhamente aguda. Dobrei rapidamente o bilhete de Holly e o guardei no bolso do meu vestido verde, tentando manter uma expressão neutra. Minha neta olhou para mim com aqueles olhos grandes e assustados. Mas quando Carter se virou para ela, Holly imediatamente desviou o olhar para o prato. Claro, filho, respondi, forçando um sorriso. Eu só estava pensando em como a comida que a Vanessa fez está deliciosa. Vanessa sorriu, mas havia algo calculado nisso, algo que eu não gostei nem um pouco. Obrigada, Georgia. Eu queria que este almoço fosse especial, familiar, como nos velhos tempos. Velhos tempos? Ela se referia antes de me ameaçar na minha própria sala de estar, antes de tentar roubar minha casa? Mas mantive a calma. Algo estava terrivelmente errado ali. E o bilhete de Holly era a prova. George mastigava o frango lentamente, alheio à tensão no ar. Meu marido sempre fora um homem calmo e confiante. Confiante demais, talvez. Ele não notara os olhares nervosos de Carter, o modo como Vanessa controlava a cada movimento à mesa, ou como Holly mal tocará na comida. Holly, querida, você não está com fome? Perguntei, esperando que minha voz soasse natural. Na verdade não, vovó, murmurou minha neta sem levantar os olhos. Ela está bem, interveio Vanessa rapidamente. Às vezes, as crianças simplesmente não têm fome, não é? Holly. A menina assentiu com a cabeça, mas vi suas mãozinhas tremendo levemente. Meu coração acelerou. O que fizeram com a minha neta? O que ela sabia que eu não sabia? Nos minutos seguintes, tentei agir normalmente enquanto observava cada detalhe. Carter se levantou 3 vezes para ir à cozinha buscar coisas desnecessárias. Mais água, guardanapos que já estavam na mesa, sal que ninguém havia pedido. Cada vez que voltava, trocava um olhar com Vanessa. Sabe de uma coisa, mãe? Disse Carter, sentando-se novamente após sua 4ª ida à cozinha. Vanessa e eu temos pensado muito sobre nossa última conversa. E então aconteceu. Quaisquer que fossem os planos, já estavam em andamento. Ah, é mesmo? Respondi, dando um gole na água. O líquido tinha um gosto estranho, levemente amargo, mas pensei que talvez fosse só nervosismo. Sim, continuou Vanessa, pegando a mão de Carter sobre a mesa num gesto ensaiado. Percebemos que talvez tenhamos sido muito diretos, muito duros com você. Queremos pedir desculpas, acrescentou Carter. E por um instante, quase acreditei que ele era sincero. Quase. Entendemos que esta casa significa muito para você, continuou Vanessa. E não queremos pressioná-lo a tomar uma decisão precipitada. Mentiroso. O bilhete de Holly queimava no meu bolso como prova de que algo horrível estava acontecendo, mas eu fingi que estava tudo bem. Agradeço a sua compreensão,
disse eu, com cuidado. Por isso, continuou Carter, pensamos que talvez você pudesse vir almoçar conosco com mais frequência, passar mais tempo juntos em família. Sim, acrescentou Vanessa com entusiasmo fingido. Poderíamos fazer isso todos os domingos. Holly ficaria encantada. Não é, querida? Holly assentiu fracamente, mas quando seus pais não estavam olhando, ela me lançou um olhar desesperado que partiu meu coração. Tomei outro gole de água, e desta vez o gosto amargo era inconfundível. Algo estava errado com a minha bebida. Muito errado. Coloquei o copo de lado e fingi continuar comendo, mas minha mente estava a mil. Mãe, você está se sentindo bem? Perguntou Carter, e havia algo em seu tom que não era preocupação genuína. Era expectativa. Um pouco cansado, admiti, e não era mentira. De repente, senti-me estranhamente pesado, como se meus pensamentos estivessem se movendo em câmera lenta. Talvez você devesse se deitar um pouco, sugeriu Vanessa imediatamente. Depois do almoço. Claro. Sim, concordou Carter. Você tem trabalhado muito no jardim ultimamente. Talvez seja demais para uma mulher da minha idade. Completei a frase por ele, e algo no meu tom de voz os deixou em alerta. Não era isso que eu queria dizer, Carter se corrigiu rapidamente, mas eu já havia entendido. O gosto amargo na água, a insistência para que eu fosse almoçar, os olhares nervosos, o bilhete desesperado de Holly. Eles estavam me drogando. Na minha própria casa, na frente de George, na frente da minha neta, eles estavam me envenenando lentamente. Com licença, eu disse, levantando-me com cuidado. Vou ao banheiro. No banheiro, peguei o bilhete da Holly e li de novo. Ligue para o 911 agora. Mas o que eu diria a eles? Que meu filho e minha nora estavam me drogando. Eu tinha provas. Eles acreditariam em mim? Olhei-me no espelho. Meus olhos pareciam estranhos. Minhas pupilas estavam mais dilatadas que o normal. Definitivamente havia algo naquela água. Mas eu precisava ser esperta. Se os confrontasse agora sem provas, eles negariam tudo. E se realmente estivessem me drogando, o que planejavam fazer em seguida? Voltei para a mesa, tentando andar normalmente, embora minhas pernas estivessem bambas. Está tudo bem, vovó? Perguntou Holly, e em seus olhos vi um medo que me fez compreender a gravidade da situação. Perfeitamente, meu amor, respondi, piscando-lhe discretamente. Esperava que ela tivesse entendido que eu havia recebido sua mensagem. George continuava comendo, completamente alheio. Bebia do próprio copo sem problemas, o que significava que estavam envenenando apenas o meu. Carter e Vanessa trocaram outro olhar quando pensaram que eu não estava olhando. Mãe, disse Carter de repente, você tem esquecido as coisas ultimamente. A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Desculpe. Bem, interrompeu Vanessa, no outro dia, quando conversamos ao telefone, você pareceu um pouco confuso, como se não se lembrasse da nossa conversa anterior. Uma mentira. Eu me lembrava de cada palavra venenosa que eles haviam dito. E George nos disse que às vezes você acorda à noite e não se lembra por quê, acrescentou Carter. Outra mentira. George nunca disse isso porque nunca aconteceu. Mas meu marido olhou para eles com curiosidade, claramente confuso com essas supostas conversas que nunca ocorreram. Não me lembro de ter dito isso, murmurou George. Ah, mas é normal, disse Vanessa rapidamente. Às vezes, as pessoas mais velhas não percebem essas pequenas mudanças. É gradual. Eles estavam construindo uma narrativa. Estavam me retratando como uma mulher senil e esquecida que precisava de cuidados especiais, e provavelmente vinham planejando isso há semanas. Talvez você devesse consultar um médico, sugeriu Carter com falsa preocupação, só para ter certeza de que está tudo bem. Um geriatra, acrescentou Vanessa. Conhecemos um muito bom, muito compreensivo em situações delicadas. Um médico que provavelmente foi subornado ou, pelo menos, estava disposto a diagnosticar demência com base em seu depoimento. O plano estava ficando mais claro a cada segundo. Mãe, você está me ouvindo? Perguntou Carter, e eu percebi que tinha ficado em silêncio por tempo demais. Sim, filho, respondi, deixando minha voz soar um pouco confusa.
Desculpe, me distraí. O que você estava dizendo sobre o médico? Vanessa sorriu triunfante. Carter relaxou visivelmente. Eles achavam que o plano estava funcionando. Mas eu entendia tudo. Estavam me drogando para me fazer parecer senil. Documentariam meu comportamento confuso durante os almoços em família. Conseguiriam testemunhas para confirmar meu declínio mental. E então, com a ajuda do geriatra subornado, me declarariam incapaz de cuidar dos meus próprios assuntos. A casa seria deles, e eu acabaria em algum asilo, drogada e silenciada, enquanto eles desfrutavam dos frutos de 40 anos do meu árduo trabalho e do de George. Mas eles tinham um problema. Holly, minha corajosa neta, descobriu o plano deles e arriscou tudo para me avisar. Agora eu precisava ser mais esperto que eles. O resto do almoço foi uma performance digna de prêmio. Fingi estar cada vez mais confusa, deixei cair o garfo algumas vezes e repeti a mesma pergunta 2 vezes. Carter e Vanessa trocaram olhares satisfeitos sempre que eu parecia perdida. George, meu pobre George, começou a se preocupar de verdade. Georgia, você tem certeza de que está se sentindo bem? Perguntou ele, tocando minha testa com a mão. Você está um pouco pálida. Estou bem, meu amor, respondi, mas deixei minha voz tremer um pouco. Só um pouco cansada. Viu, pai, disse Carter, usando aquele tom condescendente que aperfeiçoara nas últimas semanas. É por isso que estamos preocupados. A mãe está diferente. Vanessa assentiu com um olhar de falsa preocupação. George, eu também notei isso. Nas nossas últimas visitas, Georgia parecia desorientada, como se não se lembrasse das conversas que acabamos de ter. Meu marido olhou para mim com olhos cheios de amor e preocupação genuínos. Eu odiava mentir para ele, odiava fazê-lo acreditar que havia algo de errado comigo, mas eu precisava de tempo para entender completamente o plano de Carter e Vanessa. Talvez devêssemos ligar para o Dr. Martinez, sugeriu George. Ele é nosso médico há 20 anos. Não, não. Vanessa interveio rapidamente. O Dr. Martinez é muito velho. Para essas questões específicas, vocês precisam de alguém mais atualizado, um especialista. Conhecemos o Dr. Victor Mitchell, acrescentou Carter. Ele é o melhor geriatra da cidade. Muito compreensivo, muito profissional. Lá estava ele, o geriatra comprado, o homem que provavelmente concordou em diagnosticar demência em troca de dinheiro ou favores. Podemos marcar uma consulta para a semana que vem, continuou Vanessa. Só para ele examinar a Georgia e assim ficarmos todos tranquilos. Holly permaneceu em silêncio durante toda a conversa, mas eu conseguia sentir sua atenção do outro lado da mesa. Quando seus pais se distraíram conversando com George sobre médicos e sintomas, minha neta olhou diretamente para mim e sussurrou uma palavra: cuidado. Meu coração se encheu de orgulho e medo. Essa corajosa menina de 8 anos estava arriscando tudo para me proteger, e eu precisava estar à altura de sua coragem. Acho que é uma boa ideia, eu finalmente disse, surpreendendo a todos. Se vocês acham que eu preciso consultar um médico, confio no julgamento de vocês. O sorriso triunfante que surgiu no rosto de Vanessa era arrepiante. Carter relaxou completamente, claramente convencido de que o plano deles estava funcionando perfeitamente. Perfeito, mãe, disse Carter, pegando minha mão com uma falsa ternura que me deu ânsia de vômito. Vamos marcar a consulta para amanhã de manhã. Depois do almoço, eles insistiram para que eu descansasse enquanto arrumavam a mesa. George foi para o escritório ler o jornal, e eu fingi ir para o meu quarto, mas fiquei ouvindo tudo do corredor. Você acha que ela está acreditando? Sussurrou Vanessa. Completamente, respondeu Carter em voz baixa. Você viu como ela estava agindo durante o almoço, confusa, perdida. Perfeito. E quanto a George? George é um problema menor. Ele é tão apaixonado pela mãe que fará qualquer coisa que achar melhor para ela. Assim que o Dr. Mitchell confirmar o diagnóstico, George assinará qualquer documento que lhe apresentarmos. Tem certeza de que Mitchell vai cooperar? Por $50.000 e a promessa de ser nosso médico principal quando tivermos controle dos bens da mamãe, Mitchell assinará o que for necessário. Meu sangue gelou. Eles não estavam apenas me drogando e manipulando. Eles subornaram um médico para falsificar um diagnóstico. Isso era muito mais sério do que eu imaginava.
E a Holly? Perguntou Vanessa. Ela estava muito quieta hoje. Ela é uma criança, respondeu Carter com indiferença. Ela não entende o que está acontecendo. E mesmo que entendesse, quem acreditaria nela? Tive vontade de sair correndo e gritar para aqueles monstros que minha neta entendia perfeitamente o que estava acontecendo, que ela era mais inteligente e corajosa do que os dois juntos. Mas me contive. Precisava de mais informações. Quanto tempo você acha que vai demorar? Perguntou Vanessa. 1 mês, 2 no máximo. Primeiro, o diagnóstico, depois um período de observação onde documentamos a sua deterioração e, finalmente, a declaração de incapacidade mental. Assim que tivermos a tutela legal, podemos vender a casa e pagar as dívidas. E se George resistir? George está velho e cansado. Assim que ele se convencer de que a mãe precisa de cuidados especializados, será mais fácil convencê-lo de que um lar de idosos é o melhor para ela, principalmente quando os episódios de agressividade começarem. Episódios agressivos. A voz de Vanessa soava curiosa. Uma dose maior do sedativo fará com que ela haja de forma errática, agressiva e perigosa para si mesma e para os outros. George ficará tão assustado que nos implorará para interná-la em um asilo. Tive que morder o lábio para não gritar. Eles planejavam me drogar até eu virar uma sombra de mim mesma, e depois usar meu comportamento alterado como desculpa para me trancar. Tudo para ficar com a minha casa e pagar dívidas que provavelmente acumularam com jogos de azar ou investimentos imprudentes. É um plano perfeito, murmurou Vanessa. E depois, teremos a casa, pagaremos as dívidas e poderemos recomeçar do zero. Holly terá uma vida melhor sem ter que depender dos caprichos de uma velha senil. Uma velha senil. Era assim que me viam. Depois de tudo que eu havia sacrificado por Carter, depois de todos os anos que trabalhei para lhe dar uma vida boa, eu era apenas uma velha senil atrapalhando o caminho deles. Ouvi-os se moverem em direção à sala de estar, então voltei silenciosamente para o meu quarto. Sentei-me na cama, tremendo, não por causa das drogas, mas de raiva e medo. Eu precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Se eu os confrontasse agora, eles negariam tudo. Se eu chamasse a polícia, o que eu diria? Que meu filho estava me drogando por causa de um gosto amargo na minha água e um bilhete de uma criança de 8 anos. Eu precisava de provas. Precisava de evidências concretas do que eles estavam fazendo e precisava proteger Holly, que já havia arriscado demais para me salvar. Ouvi passos no corredor. Alguém estava se aproximando do meu quarto. Deitei-me rapidamente e fechei os olhos, fingindo dormir. Ela está dormindo, sussurrou Vanessa. Parece que sim, respondeu Carter. O sedativo está fazendo efeito perfeitamente. Daqui a 1 hora, ela não se lembrará de metade do que aconteceu hoje. Você trouxe a câmera? Meu coração parou. Câmera. Aqui mesmo, sussurrou Carter. Grave enquanto eu faço as perguntas. Precisamos documentar a confusão dela para mostrar ao Dr. Mitchell. Abri um olho suficiente para enxergar. Carter estava com o celular na mão, claramente gravando. Vanessa estava ao lado dele, observando. Mãe, disse Carter em voz alta, fingindo surpresa. Você acordou. Abriu os olhos lentamente, como se estivesse despertando de um sono profundo. Carter, que horas são? São 4 da tarde, mãe. Acabamos de almoçar. Você não se lembra? Fingi confusão, semi-cerrando os olhos como se tentasse me lembrar. Almoçamos quando? Carter trocou um olhar satisfeito com Vanessa. A câmera ainda estava gravando. 1 hora atrás, mãe. Vanessa fez frango. Holly estava aqui. Você não se lembra de nada disso? Holly, repeti lentamente. Minha neta esteve aqui. Sim, mãe. Ela jantou conosco. Conversamos sobre levá-la ao médico. Você se lembra dessa conversa? Balancei a cabeça, fingindo estar completamente perdida. Não me lembro. Por que preciso consultar um médico? Porque você tem esquecido as coisas, mãe. Como agora? Você tem estado muito confusa ultimamente. Deixei meus olhos se encherem de lágrimas verdadeiras porque, embora eu estivesse atuando, a traição era real.
A dor era real. Não entendo, sussurrei. O que está acontecendo comigo? Não se preocupe, mãe, disse Carter. Sua voz era tão terna que por um instante quase me esqueci de que tudo aquilo era um ato cruel. Vamos cuidar de você. O médico vai nos ajudar a entender o que está acontecendo. Vanessa assentiu solenemente por trás da câmera. Eles estavam criando a prova perfeita do meu suposto declínio mental. Descanse mais um pouco, sugeriu Carter. Quando você acordar, talvez se sinta melhor. Eles saíram da sala, fechando a porta suavemente. Ouvi-os cochichando no corredor sobre o quão bem a gravação tinha corrido, sobre como o Dr. Mitchell ficaria impressionado com as evidências. Eu estava deitada ali, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que podia ouvi-lo em toda a casa. Eu tinha as provas de que precisava, mas agora tinha que ser mais esperta do que nunca, porque sabia que se cometesse um erro, acabaria exatamente onde eles queriam, drogada, silenciada e trancada, enquanto eles desfrutavam de tudo pelo que George e eu tínhamos trabalhado a vida inteira. Naquela noite, depois que Carter e Vanessa saíram com Holly, esperei até que George adormecesse para executar meu plano. Meu marido roncava baixinho ao meu lado, completamente alheio ao perigo que pairava sobre nós. Levantei-me com cuidado, deslizando para fora da cama como uma sombra. A primeira coisa que fiz foi verificar o copo de onde havia bebido durante o almoço. Eu o havia guardado discretamente no armário da cozinha enquanto fingia ajudar a arrumar. Sob a luz do luar que entrava pela janela, examinei o fundo do copo. Havia um resíduo branco quase imperceptível, como um pó fino que não havia se dissolvido completamente. Peguei um pequeno saco plástico e raspei cuidadosamente esse resíduo para dentro dele. Era muito pouco, mas talvez fosse o suficiente para um laboratório identificar o que me haviam dado. Escondi a sacola no fundo do meu porta-joias, atrás das pérolas que minha mãe me deixou. Depois, fui ao meu escritório e peguei meu celular antigo, aquele que George sempre dizia que eu deveria trocar. Nunca imaginei que um dia seria grata por guardar algo tão simples. Pesquisei online informações sobre o Dr. Victor Mitchell. O que encontrei me deixou arrepiado. O Dr. Mitchell havia sido sancionado 3 vezes pelo Conselho Médico nos últimos 5 anos, uma vez por cobrar por serviços não prestados, outra por diagnosticar doenças inexistentes e uma terceira por prescrever medicamentos sem justificativa médica. Ele era exatamente o tipo de médico corrupto que Carter e Vanessa precisavam para o plano deles. Mas também encontrei algo mais interessante. Uma notícia de 2 anos atrás sobre um processo em que Mitchell havia sido processado por uma família que alegava que ele diagnosticou falsamente o pai deles com demência para favorecer um filho que queria a herança. O caso foi arquivado por falta de provas, mas os detalhes eram arrepiantes. Era exatamente o que eles planejavam fazer comigo. Tirei capturas de tela de tudo e salvei em uma nova pasta no meu celular. Depois, pesquisei informações sobre gravações secretas e provas legais. Descobri que, no nosso estado, uma pessoa pode gravar conversas das quais participa sem o consentimento da outra parte. Isso significa que, se eu conseguisse gravar Carter e Vanessa admitindo o plano deles, seria uma prova válida no tribunal. Também procurei laboratórios que analisassem substâncias sem pedido médico. Encontrei 2 na cidade que ofereciam análises toxicológicas particulares. Um deles, o Laboratório Forense Independente, prometia resultados em 48 horas e total discrição. Meu próximo passo foi mais arriscado. Eu precisava acessar o celular do Carter para pegar a gravação que eles tinham feito de mim naquela tarde. Lembrei que ele sempre deixava o celular carregando na cozinha quando vinha nos visitar, conectado ao carregador que tínhamos comprado especialmente para ele, mas isso teria que esperar até a próxima visita. Por ora, eu precisava me concentrar em documentar tudo. Escrevi uma carta detalhada explicando toda a situação, a primeira discussão sobre a casa, as ameaças veladas, o almoço de hoje, as drogas na minha água, a conversa que ouvi por acaso e a gravação que fizeram enquanto eu fingia estar confusa. Datei a carta, assinei-a e guardei-a no cofre com nossos documentos importantes. Também escrevi uma segunda carta endereçada ao meu advogado, Charles Miller, explicando tudo e pedindo-lhe que revisasse meu testamento e minha procuração. Se algo me acontecesse, eu queria ter certeza de que George estaria protegido e que Carter não pudesse manipulá-lo. Enquanto escrevia, minha mente trabalhava freneticamente, planejando os próximos passos. Eu precisava ser muito cuidadoso.
Se Carter e Vanessa suspeitassem que eu estava de olho neles, poderiam acelerar as coisas ou até mesmo se tornarem violentos. Holly já havia corrido um risco enorme ao me avisar. Eu não podia expô-la ainda mais. Às 3 da manhã, finalmente voltei para a cama. George se mexeu um pouco quando me deitei, mas não acordou. Observei-o dormir e senti uma mistura de amor e culpa. Meu pobre marido não fazia ideia de que nosso filho havia decidido nos trair da maneira mais cruel possível. Na manhã de segunda-feira, Carter ligou cedo, exatamente como havia prometido. Mãe, consegui a consulta com o Dr. Mitchell para quarta-feira às 14 horas. Funciona para você? Claro, filho, respondi, mantendo a voz neutra. Se você achar necessário. É necessário, mãe. Depois do que aconteceu ontem, George e eu estamos muito preocupados com você. Mentiroso. George estava preocupado. Carter estava calculando quanto dinheiro poderia tirar da minha casa. O George vem comigo? Perguntei. Claro, mãe. Queremos que ele se sinta à vontade com o médico também. Afinal, se você precisar de cuidados especiais, o George estará envolvido nas decisões. Cuidados especiais? Que maneira elegante de dizer lar de idosos. Entendo, filho. Te vejo na quarta-feira, então. Mãe, você está se sentindo bem hoje? Chega de episódios de confusão. Episódios de confusão. Eles já tinham o vocabulário médico preparado. Eu me sinto bem, Carter. Um pouco cansado, mas bem. Perfeito. Descanse bastante. E mãe, não saia sozinha, tá bom? Só por precaução. Por precaução em caso de quê? Só por precaução, caso você se confunda ou se perca. É apenas uma medida de segurança. Ele estava me isolando, limitando meus movimentos, criando a narrativa de uma mulher que não conseguia mais cuidar de si mesma. Depois de desligar o telefone, eu disse a George que precisava fazer algumas coisas no centro da cidade. Meu marido, preocupado com a conversa do dia anterior, insistiu em ir comigo. George, querido, preciso ir sozinha. É assunto de mulher. Que tipo de negócio feminino? A ginecologista. Menti sem pestanejar. Só um exame de rotina. George corou levemente e assentiu com a cabeça. 45 anos de casamento e ele ainda ficava nervoso com questões médicas femininas. Minha primeira parada foi o laboratório forense independente. A recepcionista, uma jovem de óculos vermelhos, me cumprimentou profissionalmente. Bom dia, senhora. Como podemos ajudá-la? Retirei o saquinho com os resíduos do copo. Preciso que você analise isso. Acho que alguém colocou alguma coisa na minha bebida. A recepcionista não pareceu surpresa. Provavelmente já tinha visto casos semelhantes. Você tem alguma ideia de que tipo de substância possa ser? Algo que cause confusão, sonolência, perda de memória, um sedativo, talvez? Entendido. A análise completa custa $200 e os resultados estarão prontos em 48 horas. Você precisará de um relatório oficial para fins legais? Sim, por favor. Preenchi os formulários com meu nome completo. Paguei em dinheiro e guardei o recibo. Em 48 horas, teria provas científicas de que estavam me drogando. Minha segunda parada foi o escritório de advocacia de Charles Miller. Meu advogado me conhecia há 20 anos. Ele cuidou da compra da nossa casa, dos nossos testamentos e de algumas questões menores ao longo dos anos. Georgia, que surpresa! Como você e George estão? Charles, preciso da sua ajuda com algo muito sério. Contei-lhe toda a história. Charles ouviu sem interromper, mas vi sua expressão endurecer a cada detalhe. Georgia, isto é extremamente sério. O que você está descrevendo constitui vários crimes: tentativa de fraude, administração de substâncias sem consentimento, conspiração para cometer fraude. O que posso fazer para me proteger? Primeiro, vamos analisar seu testamento e sua procuração. Vamos garantir que somente George possa tomar decisões médicas por você, e apenas em caso de incapacidade comprovada por médicos independentes. E se tentarem declará-lo incapaz com as evidências que você está reunindo, será impossível.
Mas precisamos de mais provas. Você tem como gravar as confissões deles? Estou trabalhando nisso. Charles me deu um pequeno gravador digital do tamanho de um batom. Ele grava por até 8 horas. A qualidade é excelente e é completamente legal usá-lo em conversas das quais você participa. Ele também me deu um cartão com o número de uma investigadora particular. Se precisar de ajuda adicional para reunir provas, Naomi Garcia é a melhor, muito discreta e muito profissional. Saí do consultório me sentindo mais preparada, mas também mais nervosa. Quarta-feira era o dia da consulta com o Dr. Mitchell, e eu sabia que seria o momento mais perigoso. Eu precisava parecer confusa o suficiente para que eles não suspeitassem de nada, mas não tanto a ponto de o diagnóstico errado parecer plausível. Naquela noite, George e eu jantamos em silêncio. Meu marido me observava com preocupação, visivelmente perturbado pelos comentários de Carter sobre minha confusão. Georgia, disse-lhe finalmente. Você realmente não se lembrou do almoço de domingo? Meu coração se partiu. George estava começando a duvidar da minha sanidade por causa das mentiras do nosso filho. George, querido, eu disse, pegando em sua mão. Alguma vez menti para você em 45 anos de casamento? Nunca. Então acredite em mim quando digo que algo está muito errado aqui. Algo que Carter e Vanessa não estão nos contando. George olhou-me nos olhos por um longo momento. Finalmente, assentiu com a cabeça. Confio em você, Georgia. Sempre confiei em você. Era tudo o que eu precisava ouvir. Acontecesse o que acontecesse na quarta-feira, George estaria do meu lado. A quarta-feira chegou como uma tempestade esperada. Carter e Vanessa apareceram à minha porta às 13h30 com sorrisos falsos e roupas formais que pareciam escolhidas para causar uma impressão respeitável no médico corrupto. Pronta, mãe? Perguntou Carter, oferecendo-me o braço como se eu fosse uma senhora idosa e frágil que precisasse de ajuda para andar. Pronta, respondi, certificando-me de que o gravador que Charles me dera estava escondido no bolso interno da minha bolsa. George nos acompanhou em silêncio, mas eu conseguia sentir sua tensão. Meu marido era um homem intuitivo. Algo lhe dizia que aquele encontro não era o que parecia. O consultório do Dr. Mitchell ficava em um prédio médico no centro da cidade, no 14º andar. A sala de espera era luxuosa, com poltronas de couro cor creme e revistas de moda, tudo pensado para transmitir uma impressão de sucesso e confiabilidade. Senhora George Herrera, anunciou Carter à recepcionista, uma senhora mais velha com o cabelo impecavelmente penteado e um sorriso profissional. Claro. O Dr. Mitchell está à sua espera. Fomos conduzidos a um escritório espaçoso com diplomas emoldurados cobrindo uma parede inteira. O Dr. Mitchell era um homem na casa dos 50, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um sorriso que não chegava aos olhos. Exatamente o que eu esperava de um médico disposto a falsificar um diagnóstico por dinheiro. Senhora Herrera, é um prazer conhecê-la, disse ele, apertando minha mão com um aperto que pareceu durar mais do que o necessário. Seu filho me contou sobre suas preocupações. Doutor, interveio Carter imediatamente, como expliquei ao telefone, a mãe tem tido episódios de confusão, perda de memória e desorientação temporária. Entendo. Mitchell assentiu, fazendo anotações em um caderno. Com que frequência esses episódios ocorrem? Cada vez mais, mentiu Vanessa. No domingo passado, ela não se lembrava de ter almoçado conosco apenas 1 hora depois. George se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Doutor, eu convivo com a Georgia todos os dias e não percebi nada. Isso é normal, interrompeu Mitchell rapidamente. Os familiares que convivem diariamente com o paciente muitas vezes não percebem as mudanças graduais. São os parentes que o visitam ocasionalmente que detectam a piora. Que conveniente. Uma explicação perfeita para descartar o depoimento de George. Você tem alguma gravação desses episódios? Perguntou Mitchell, virando-se para Carter. Na verdade, sim, respondeu Carter, pegando o celular. No domingo, gravei um momento em que a mamãe parecia completamente perdida. Meu coração acelerou. Era o momento que eu esperava. Carter mostrou o vídeo que eles tinham gravado quando eu fingi estar confusa depois do almoço. Na tela, eu me via aparentemente desorientada, perguntando onde eu estava e se Holly tinha estado em casa.
A atuação pareceu convincente demais. Como você pode ver, explicou Carter, ela não se lembrava de nada sobre o almoço que tínhamos tido uma hora antes. Muito preocupante, murmurou Mitchell, fazendo mais anotações. Senhora Herrera, a senhora se lembra de ter gravado este vídeo? Era uma armadilha. Se eu dissesse que sim, contradiria as evidências do vídeo. Se eu dissesse que não, confirmaria o diagnóstico de perda de memória dele. Não muito bem, respondi com cautela. Lembro-me de estar cansado naquela tarde. E você se lembra do almoço de que seu filho está falando? Vagamente, como em meio a uma névoa. Mitchell assentiu com satisfação. Vamos fazer alguns testes cognitivos simples. Nos 20 minutos seguintes, Mitchell me fez perguntas destinadas a avaliar minha memória e orientação. Respondi a maioria delas corretamente, mas fingi confusão em relação a algumas datas e nomes que uma pessoa com demência em estágio inicial poderia esquecer. Que dia é hoje? Perguntou ele. Quarta-feira, respondi imediatamente. Qual é a data? Hesitei por um instante. 15 de março. 18 de março, corrigiu-me gentilmente. Em que ano estamos? 2024. Você se lembra do que comeu no café da manhã hoje? Fingi estar pensando profundamente. Café e torradas. Não tenho certeza. George olhou para mim com genuína preocupação. Eu detestava enganá-lo, mas precisava que essa farsa fosse convincente. Após os exames, Mitchell pediu para falar com Carter e Vanessa a sós. George e eu esperamos em uma sala ao lado. George sussurrou, pegando minha mão. Você realmente não se lembra do café da manhã? Você comeu mingau de aveia com morangos. George, confie em mim, sussurrei de volta. Tudo vai ficar bem. Através da porta entreaberta, eu conseguia ouvir trechos da conversa. Sintomas compatíveis com demência de início precoce. Declínio cognitivo progressivo. Recomenda-se avaliação para determinar a capacidade. Pode ser necessário atendimento especializado. Após 10 minutos, nos chamaram de volta ao escritório. Mitchell tinha uma expressão grave que parecia ensaiada. Senhora Herrera, com base nas minhas observações e nos testes que realizamos, tenho algumas preocupações em relação à sua função cognitiva. Que tipo de preocupações? Perguntou George. Os sintomas que sua esposa apresenta são compatíveis com os estágios iniciais da demência senil. A perda de memória recente, a confusão temporal e a dificuldade em recordar eventos recentes. Tem certeza? George parecia devastado. Precisaríamos fazer mais exames para confirmar o diagnóstico, continuou Mitchell. Mas recomendo fortemente que você comece a considerar opções de atendimento especializado. Tipo o quê? Perguntou Carter, fingindo surpresa. Existem excelentes centros de atendimento geriátrico especializados em pacientes com demência, locais onde ela poderá receber a atenção médica constante de que precisará. Doutor, interrompi, não existem tratamentos, medicamentos que possam ajudar em estágios tão avançados quanto o meu? Os medicamentos têm eficácia limitada. O mais importante é garantir a segurança dela e a do seu marido. Estágio avançado. Segundo esse charlatão, eu tinha demência avançada com base em uma consulta de 30 minutos e um vídeo fabricado. Com que rapidez isso costuma progredir? Perguntou Vanessa com falsa preocupação. Em casos como este, o declínio pode ser muito rápido, semanas ou meses. É importante agir logo. Entendo, disse Carter. Você poderia recomendar algum centro específico? Tenho vários com quem trabalho frequentemente. Posso te indicar alguns. E em termos legais, perguntou Vanessa, precisaríamos de algum tipo de documentação para proteger os interesses dela? E lá estava a pergunta que eles tinham vindo fazer. Em casos de demência confirmada, é aconselhável constituir uma procuração para que os familiares responsáveis possam administrar seus assuntos financeiros e médicos, respondeu Mitchell. Poderia fornecer a documentação médica necessária, insistiu Carter. Claro. Posso preparar um relatório detalhado sobre o estado mental da senhora Herrera. Era exatamente o que eles queriam, um diagnóstico falso que lhes permitisse assumir o controle dos meus bens e me colocar em um asilo. Doutor, disse George finalmente, gostaria de uma segunda opinião.
Mitchell ficou ligeiramente tenso. Claro, esse é o seu direito. Embora eu deva avisá-lo de que cada dia que passa sem o tratamento adequado é um dia perdido. Qual médico você recomenda que consultemos? Perguntou George. Mitchell mencionou 2 médicos que provavelmente também estavam em sua folha de pagamento ou, pelo menos, dispostos a confirmar seu diagnóstico sem fazer perguntas incomodas. Saímos do consultório com uma consulta marcada para a semana seguinte e uma lista de centros de atendimento especializado que Mitchell havia recomendado pessoalmente. No elevador, Carter e Vanessa trocaram olhares triunfantes. Acreditavam que tudo estava correndo conforme o planejado. Mas eu tinha algo que eles não sabiam. Na minha bolsa, o gravador havia registrado toda a consulta, incluindo as perguntas específicas sobre a documentação legal e o tom claramente transacional de toda a conversa. Eu tinha um médico corrupto gravado. Agora, eu só precisava dos resultados do laboratório para completar minhas provas. A justiça estava cada vez mais perto. Naquela mesma tarde, enquanto George tirava uma soneca tentando assimilar a notícia devastadora do suposto diagnóstico, recebi uma ligação que mudaria tudo. Senhora Herrera, aqui é do Laboratório Forense Independente. Temos os resultados da sua amostra. Meu coração acelerou. O que você descobriu? A substância que você nos trouxe contém lorazepam em concentrações significativas. É um medicamento ansiolítico que, nas doses detectadas, pode causar confusão, perda temporária de memória e sonolência. Lorazepam. Estavam me medicando com um remédio psiquiátrico que explicava perfeitamente todos os sintomas que eles vinham documentando. É perigoso. Nas concentrações que detectamos, não é letal, mas certamente alteraria seu comportamento e cognição. Precisa que preparemos um relatório oficial? Sim, por favor. O mais detalhado possível. Estará pronto amanhã de manhã. Você poderá buscá-lo depois das 10 horas. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas, mas desta vez de excitação, não de medo. Eu tinha provas científicas de que estava sendo envenenado sistematicamente. Na manhã de quinta-feira, Carter ligou cedo novamente. Mãe, como você está se sentindo depois da consulta de ontem? Confuso, admiti, e não era totalmente mentira. O médico disse algumas coisas muito preocupantes. Eu sei, mãe. É difícil de aceitar, mas Vanessa e eu temos pesquisado os centros que o Dr. Mitchell recomendou. Há um particularmente bom bem perto da nossa casa. Claro, um lugar onde eles pudessem me visitar frequentemente para garantir que eu permanecesse drogado e em silêncio. Você poderia vir almoçar no domingo novamente? Continuou Carter. Queremos conversar com você e com o papai sobre as opções. Holly estará lá. Sim, claro. Você sabe o quanto ela gosta de vir te ver. Minha pobre neta. Ela teria que presenciar mais uma sessão de envenenamento da avó, mas desta vez eu estaria preparada. Tudo bem, filho. Nos vemos no domingo. Após desligar o telefone, fui direto ao laboratório buscar o laudo oficial. O técnico me entregou um envelope lacrado com a análise completa. Senhora Herrera, disse ela em voz baixa. Não me cabe dar conselhos, mas se alguém estiver lhe drogando sem o seu consentimento, a senhora deve contatar as autoridades. Já estou trabalhando nisso, assegurei-lhe. Minha próxima parada foi o escritório de Charles Miller. Meu advogado leu o laudo laboratorial com uma expressão grave. Georgia, isso é uma prova concreta de tentativa de envenenamento. Juntando isso à gravação do consultório médico, você tem um caso muito forte. O que eu faço agora? Precisamos de mais provas da conspiração. Se você puder gravar Carter e Vanessa admitindo que estão drogando você, teremos tudo o que precisamos para apresentar queixa-crime. Eles vêm de novo no domingo. Provavelmente vão tentar me drogar outra vez. Charles inclinou-se para a frente. Georgia, o que vou sugerir agora é arriscado, mas pode nos dar a prova definitiva de que precisamos. Ele explicou seu plano. Era perigoso, mas era a única maneira de pegar Carter e Vanessa em flagrante. O domingo chegou nublado e frio. Carter, Vanessa e Holly apareceram pontualmente ao meio-dia com a mesma rotina de sempre, mas desta vez eu tinha 3 gravadores escondidos em lugares diferentes, um na minha bolsa, um colado embaixo da mesa de jantar e um terceiro na cozinha. Como você está se sentindo hoje, mãe?
Perguntou Carter enquanto Vanessa se dirigia diretamente para a cozinha para preparar o almoço. Melhor, respondi. Mais claro. Vi Carter trocar um olhar preocupado com Vanessa. Um dia de lucidez mental não estava nos planos deles. Holly se aproximou de mim e sussurrou no meu ouvido: Vovó, você recebeu meu bilhete? Sim, meu amor, sussurrei de volta. Tudo vai ficar bem. Durante o almoço, observei atentamente cada movimento. Vanessa serviu a água de uma jarra específica, enchendo apenas o meu copo com ela. Os demais beberam de outra jarra. Mãe, disse Carter enquanto comíamos, Vanessa e eu estávamos pensando sobre o que o Dr. Mitchell disse. Sim, achamos que seria melhor se você começasse a considerar seriamente a possibilidade de se mudar para um lugar onde possam cuidar adequadamente de você. Dei um gole na água e imediatamente senti o sabor amargo familiar. Você quer dizer um lar de idosos? Não chame assim, mãe. São centros de atendimento especializado. Lugares bonitos onde você pode socializar com pessoas da sua idade e receber atendimento médico profissional. E o George? O George pode te visitar quando quiser, e nós também. A Holly poderia até te ver com mais frequência. Mentira após mentira, todas contadas com sorrisos doces e vozes preocupadas. Quando eu teria que me mudar? Perguntei, fingindo considerar a opção. Em breve, respondeu Vanessa. O Dr. Mitchell disse que seu quadro pode piorar rapidamente. E o que aconteceria com a casa? E lá estava ela, a pergunta que eles estavam esperando. Bem, disse Carter, fingindo desconforto, teríamos que vender a casa para pagar as despesas do centro. É muito caro. Mãe, venda a casa. George pareceu alarmado. Carter, esta casa é o nosso lar. Pai, você precisa ser realista. A mãe vai precisar de cuidados pelo resto da vida. Os bons centros custam entre 15 mil e 20 mil dólares por mês. Números inflados, sem dúvida, mas soaram convincentes para alguém que não havia pesquisado o assunto. Além disso, acrescentou Vanessa, a casa é grande demais para você sozinho, George. Você poderia se mudar para um apartamento pequeno e ainda sobraria dinheiro para os cuidados com George. Tudo calculado, tudo planejado. Eles iriam nos separar, a mim e a George, vender nossa casa e ficar com a maior parte do dinheiro depois de pagar alguns meses no centro mais barato que encontrassem. Não sei, murmurou George. Tudo isso aconteceu muito de repente. Pai, disse Carter impacientemente, não podemos esperar. E se a mamãe tiver uma crise mais grave? E se ela se machucar? E se ela se perder? Holly permaneceu em silêncio durante toda a conversa, mas vi seus olhos se encherem de lágrimas. Essa menina corajosa sabia exatamente o que seus pais estavam fazendo com sua avó. Talvez devêssemos consultar um advogado, sugeriu George. Um advogado? Carter ficou tenso. Por que precisamos de um advogado? Para garantir que estamos protegendo os interesses de sua mãe, para garantir que tudo seja feito corretamente. Papai, nós só estamos tentando ajudar, disse Vanessa com uma voz melosa. Um advogado só complicaria as coisas. Além disso, acrescentou Carter, minha mãe não está em condições de tomar decisões jurídicas complexas. O Dr. Mitchell foi muito claro quanto a isso. Percebi que havia chegado a hora. Eu precisava que eles admitissem algo mais específico. Carter, eu disse, deixando minha voz soar confusa. Por que não consigo me lembrar das coisas? Por que me sinto tão cansado depois dos nossos almoços? Carter e Vanessa trocaram um olhar rápido e revelador. É a sua condição, mãe, respondeu Carter cuidadosamente. Mas eu me sinto bem em outros dias. Só depois que venho para cá é que me sinto estranho. Vanessa ficou visivelmente nervosa. Georgia, é normal se sentir mais cansada depois de socializar. Faz parte da sua doença. Mas por que só aqui? Insisti. Porque isso não acontece em casa com o George. Mãe, você está se confundindo de novo, disse Carter. Mas sua voz tinha um tom de advertência. Era agora ou nunca. Eu tinha que correr o risco. Tem alguma coisa na comida? Perguntei diretamente. Tem alguma coisa na água. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Carter e Vanessa me encararam em choque, claramente não esperando uma pergunta tão direta. George endireitou-se na cadeira. O que você está insinuando, Georgia? George, eu disse lentamente, acho que alguém está me drogando. A reação foi imediata. Carter levantou-se abruptamente, o rosto vermelho de raiva. Como você pode dizer uma coisa dessas? Nós somos sua família. Georgia, você está delirando, acrescentou Vanessa, mas sua voz estava trêmula. Holly olhou para mim com os olhos arregalados, claramente assustada com a tensão que havia explodido na sala. George, continuei, a água que bebi hoje tinha o mesmo gosto amargo da semana passada. Só a minha água. Ninguém mais bebeu da mesma jarra. George olhou para as duas jarras sobre a mesa, percebendo pela primeira vez que elas eram de fato diferentes. Carter, disse George lentamente, por que há duas jarras de água diferentes? A armadilha funcionou. Agora eu só precisava esperar que eles dissessem algo incriminador que os gravadores pudessem captar. O momento de silêncio que se seguiu foi como o olho de um furacão. Eu podia ver Carter e Vanessa analisando rapidamente suas opções, decidindo se continuariam mentindo ou mudariam de tática. Pai, disse Carter finalmente, tentando soar calmo, mas com a voz tremendo um pouco. Mamãe está tendo outro episódio de paranoia. O Dr. Mitchell nos avisou que isso poderia acontecer. Episódio paranoico, repeti, fingindo confusão, mas mantendo minha posição. George estendeu a mão para pegar meu copo, mas Vanessa se levantou rapidamente e o segurou. Não, George, disse ela com um sorriso forçado. Georgia tem bebido nesse copo. Se ela tiver alguma infecção ou vírus, você pode ficar doente. Que mentirosa rápida! Mas a reação dela foi exatamente o que eu precisava. Desde quando você se preocupa com a minha saúde, Vanessa? Perguntei diretamente. A máscara de bondade escorregou de seu rosto por um segundo, revelando a frieza por baixo. Eu sempre me importei com esta família, Georgia. É por isso que você quer me internar no asilo e vender minha casa? Mãe, gritou Carter, finalmente perdendo a compostura. Pare com isso. Você está doente. Você não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo, respondi, levantando-me. Meu momento havia chegado. Eu sei que você me drogou por semanas. Eu sei que você planejou tudo isso para me declarar incapaz. E eu sei que o Dr. Mitchell é uma fraude que você comprou para assinar um diagnóstico falso. George olhou para mim com choque, mas também com reconhecimento. Meu marido era um homem inteligente. As peças estavam se encaixando. Georgia, disse George lentamente. Você tem certeza do que está dizendo? Absoluta certeza. Carter se virou para o pai. Pai, você não vê o que está acontecendo? Mamãe está tendo delírios de perseguição. O Dr. Mitchell nos disse que isso é comum em pacientes com demência avançada. Mas Holly, minha corajosa neta, escolheu aquele momento para falar. Ela não está delirando, disse ela com uma voz baixa, mas firme. Todos nos voltamos para a menina. Carter e Vanessa empalideceram. O que você ouviu, meu amor? Perguntei suavemente. Eu os ouvi conversando na cozinha semana passada, disse Holly, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mamãe disse ao papai que era hora de dar mais remédio para a vovó para deixá-la mais confusa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Carter e Vanessa encararam a filha horrorizados, não por ela ter descoberto o plano deles, mas por tê-los traído. Holly, você está confusa, disse Vanessa, com a voz trêmula. Você entendeu errado o que ouviu. Eu entendi, insistiu Holly com mais firmeza. Você disse que o médico lhe daria os documentos para ficar com a casa da vovó. Você disse que a vovó ficaria melhor em um lugar onde não pudesse mais incomodá-la. George levantou-se lentamente, o rosto passando da confusão à fúria. Carter, que diabos está acontecendo aqui? Pai, a Holly é uma criança. Ela não entende. Chega! George rugiu, e eu nunca o tinha visto tão furioso. Você andou drogando sua mãe? Carter abria e fechava a boca como um peixe fora d'água. Vanessa assumiu o controle. George está muito doente. Às vezes, precisamos dar remédios para acalmá-la, para o próprio bem dela.
Remédio? Que tipo de remédio? Apenas algo leve para ajudar com a ansiedade dela. Sem receita médica, acrescentei, sem o meu consentimento. Sem o conhecimento de George. Porque sabíamos que vocês não entenderiam, gritou Vanessa, finalmente perdendo o controle. Vocês duas são teimosas demais para reconhecer que Georgia precisa de ajuda. E você decidiu ajudá-la drogando-a. George tremia de raiva. Era o único jeito, gritou Carter, juntando-se à discussão. Vocês nunca teriam nos escutado. Mamãe nunca teria concordado em se mudar por vontade própria. Ali estava, a confissão que eu precisava. Então, você admite que estava me drogando, eu disse calmamente. Carter percebeu tarde demais o que havia dito. Eu não queria dizer. Você disse exatamente o que queria dizer, continuei. Você me envenenou para me fazer parecer senil. Você comprou um médico corrupto para me diagnosticar com demência. Tudo para roubar minha casa. Não é roubo, gritou Vanessa. É a sua herança. Nós vamos herdá-la de qualquer maneira. Depois que eu morrer, eu disse friamente. Mas você não quis esperar tanto tempo. George caminhou até Carter e, por um instante, pensei que ele fosse bater no nosso filho. Saia da minha casa, disse George com uma voz que eu nunca tinha ouvido. Saia agora e nunca mais volte. Pai, você precisa entender. Saiam daqui. George gritou. Antes que eu chame a polícia. A polícia? Vanessa riu nervosamente. Por quê? Não fizemos nada ilegal. Peguei meu celular e mostrei a tela onde eu havia gravado toda a conversa. Administração de veneno sem consentimento. Fraude médica. Conspiração para cometer fraude. Maus tratos a idosos, listei calmamente. Tudo gravado. Tudo admitido por vocês mesmos. Carter e Vanessa perderam a cor nos rostos ao compreenderem a magnitude do seu erro. Também tenho a análise laboratorial do lorazepam que você colocou na minha água, continuei. E a gravação da sua consulta com o Dr. Mitchell, onde vocês discutiram como obter documentação legal para controlar meus bens. Carter desabou numa cadeira, finalmente entendendo o que tinham perdido. Mãe, nós só. Você só queria me roubar, completei a frase. E estava disposto a destruir minha mente para conseguir isso. Vanessa ainda tentava contornar a situação. Georgia, se você nos denunciar, o que vai acontecer com Holly? Você quer que sua neta cresça sem pais? Foi sua última tentativa de manipulação, usando Holly como escudo. Mas minha corajosa neta veio até mim e pegou minha mão. Vovó, disse ela com firmeza, faça o que você tem que fazer. Eu te amo, mas o que eles fizeram está errado. Naquele momento, eu soube que tinha criado essa menina da maneira correta, apesar dos pais dela. George, eu disse calmamente. Chame a polícia. Espere, gritou Carter, levantando-se de um salto. Podemos consertar isso. Podemos ir embora. Nunca mais voltar. Esquecer tudo isso. Da mesma forma que você ia me fazer esquecer tudo, perguntei, me drogando até que eu não me lembrasse nem do meu próprio nome? Mãe, por favor. Eu não sou sua mãe, disse eu com uma frieza que me surpreendeu. Meu filho morreu no dia em que decidiu envenenar a própria mãe. George já estava discando 911. Carter e Vanessa se entreolharam em desespero, sabendo que não havia escapatória. 911, qual é a sua emergência? Ouvi a voz da operadora. Preciso denunciar uma tentativa de envenenamento e fraude contra idosos, disse George em tom firme. Era o momento que eu esperava. A justiça finalmente estava sendo feita, mas eu sabia que isso era apenas o começo. A parte mais difícil viria a seguir, reconstruir minha vida sem o filho que perdi e garantir que Holly estivesse protegida dos pais que provaram ser capazes de tudo por dinheiro. A polícia chegou em 15 minutos que pareceram horas. Durante esse tempo, Carter e Vanessa se revezavam em súplicas desesperadas. Holly ficou ao meu lado, agarrada à minha mão como se fosse sua âncora na tempestade. Vovó, ela sussurrou enquanto esperávamos. Eles vão prender meus pais? Provavelmente, meu amor, respondi sinceramente.
O que eles fizeram é muito sério. Onde vou morar? Era a pergunta que eu tanto temia. Ainda não sei, mas prometo que vamos garantir que você esteja segura e tenha tudo o que precisa. Os policiais que chegaram foram profissionais e minuciosos. O detetive Peter Evans, um senhor de cabelos grisalhos e olhar gentil, colheu meu depoimento enquanto sua parceira, a policial Carmen Lewis, entrevistou George separadamente. Senhora Herrera, disse o detetive Evans, entendo que a senhora possui provas de que estava sendo sistematicamente envenenada. Mostrei tudo a ele, o relatório do laboratório, as gravações, as capturas de tela sobre o Dr. Mitchell e o depoimento de Holly. O detetive analisou cada prova cuidadosamente. Isto é muito completo, comentou ele. Você trabalhou com um advogado para reunir tudo isso? Sim, com Charles Miller. Ele me ajudou a entender de que tipo de provas eu precisava. Inteligente. A maioria das vítimas de abuso contra idosos não tem a lucidez necessária para documentar o que está acontecendo com tanta meticulosidade. Enquanto isso, eu conseguia ouvir as vozes alteradas de Carter e Vanessa vindas da sala de estar, enquanto conversavam com o policial Lewis. Eles negavam tudo, é claro, insistindo que eu estava tendo delírios paranoicos causados pela minha demência. Você vai entrevistar o Dr. Mitchell? Perguntei. Com certeza. Se o que você está alegando for verdade, ele também enfrentará acusações de fraude médica e conspiração. Holly foi entrevistada por uma assistente social especializada em menores, que chegou uma hora depois. A menina repetiu seu depoimento com uma clareza e coragem que me encheram de orgulho. Quando as entrevistas terminaram, o detetive Evans voltou para a sala onde estávamos todos reunidos. Carter Herrera e Vanessa Morales, anunciou ele formalmente, vocês estão presos sob as acusações de envenenamento sem consentimento, conspiração para cometer fraude e abuso de idosos. As algemas fizeram um clique metálico ao serem colocadas nos pulsos de Carter. Vanessa começou a chorar, mas não eram lágrimas de remorso, apenas de autopiedade. Isso é ridículo, gritou Carter enquanto conduziam em direção à porta. Minha mãe está doente. Isso tudo é uma ilusão. Carter, eu disse calmamente. Poupe suas energias. Você vai precisar delas para a sua defesa legal. Foi a última vez que falei com ele como se fosse meu filho. Depois que levaram Carter e Vanessa, a assistente social sentou-se comigo, com George e com Holly para conversar sobre a situação da minha neta. Normalmente, em casos como este, o menor seria colocado temporariamente sob os cuidados de serviços familiares enquanto se determina a guarda permanente, explicou a assistente social, uma jovem chamada Rosa Mason. Ela poderia ficar conosco? Perguntou George imediatamente. É possível, mas precisaríamos fazer uma avaliação completa da casa e da sua capacidade de cuidar de um menor, considerando sua idade e o trauma recente. Somos perfeitamente capazes de cuidar de Holly, interrompi firmemente, e ela já passou por traumas suficientes. Separar Holly de nós agora seria cruel. Entendo sua preocupação, mas também preciso considerar o que é melhor para Holly a longo prazo. O que você quer dizer com isso? George estava ficando tenso. Bem, vocês têm 66 e 70 anos, respectivamente. Criar uma criança de 8 anos é uma enorme responsabilidade. Senhora Mason, eu disse com a voz mais firme que consegui reunir. Minha neta acabou de salvar minha vida arriscando a própria. Ela demonstrou mais coragem e moralidade do que adultos 3 vezes mais velhos que ela. Não permitirei que o sistema a puna por fazer a coisa certa. Holly apertou minha mão. Quero ficar com a vovó Georgia e o vovô George. O que você quer é importante, Holly, respondeu Rosa. Mas eu também preciso garantir que você esteja no melhor ambiente possível. Foi George quem resolveu a situação. Senhorita Mason, eu respeito seu trabalho e entendo que a senhora precisa proteger Holly, mas, por favor, permita-nos provar que somos a melhor opção para ela. Deixe-a ficar conosco temporariamente enquanto a senhora realiza sua avaliação. Rosa analisou a proposta. Posso providenciar a guarda temporária por 30 dias enquanto concluo a avaliação, mas teria que fazer visitas semanais e Holly precisaria continuar com a terapia psicológica para processar tudo. Claro, concordei imediatamente. Faremos o que for necessário. Depois que Rosa saiu, nós 3 ficamos sentados na sala de estar processando tudo o que havia acontecido.
A casa parecia diferente, como se tivesse sido purificada de uma contaminação invisível. Vovó, disse Holly após um longo silêncio. Você está triste com o que aconteceu com meus pais? Era uma pergunta complexa que merecia uma resposta honesta. Sinto tristeza pelo filho que eu pensava ter, respondi com cautela. Sinto tristeza porque Carter fez escolhas que destruíram nossa família. Mas não sinto tristeza por estarmos seguros agora. Destruí a família ao revelar o segredo deles. Meu coração se partiu. Essa criança estava se culpando pela maldade dos pais. Holly, olha para mim, eu disse, segurando seu rosto entre minhas mãos. Você não destruiu nada. Você salvou tudo. Você foi a única pessoa corajosa em toda essa situação. Mas agora meus pais vão para a cadeia. Seus pais vão para a cadeia porque tomaram decisões muito ruins, porque escolheram prejudicar as pessoas que amavam por dinheiro. Isso não é culpa sua. George entrou na conversa. Holly, às vezes os adultos fazem coisas muito erradas. Quando isso acontece, há consequências, mas você fez exatamente a coisa certa. Naquela noite, depois que Holly adormeceu no quarto de hóspedes que tínhamos transformado temporariamente em seu quarto, George e eu ficamos sentados na nossa cama conversando. Georgia, disse George, quando Carter me disse que você estava perdendo a memória, por um momento, apenas por um momento, eu duvidei. Eu sei, respondi, pegando em sua mão. Isso fazia parte do plano, fazer até você duvidar de mim. Eu me odeio por isso. Não se odeie. Eles foram muito convincentes, e você me conhece melhor do que ninguém. É por isso que, no fim, você confiou em mim. Como você sabia que precisava reunir provas? Porque eu sabia que ninguém acreditaria apenas na minha palavra. Uma velha acusando o filho de tê-la envenenado. Parece paranoia senil, não é? George assentiu tristemente. O que acontece agora? Agora vamos reconstruir. Vamos curar. E vamos garantir que Holly cresça sabendo que você sempre deve fazer a coisa certa, não importa o quão difícil seja. E Carter? Essa foi a pergunta mais difícil. Carter fez sua escolha. Agora ele terá que conviver com as consequências. Naquela noite, dormi melhor do que em meses. Pela primeira vez em semanas, não tive medo do que o dia seguinte poderia trazer. A justiça havia sido feita. Mas, mais importante ainda, minha verdadeira família, aquela que realmente me amava, estava a salvo. 6 meses depois, eu estava sentada no meu jardim observando Holly brincar com o novo cachorrinho que George lhe dera de presente no seu aniversário de 9 anos. O sol da tarde projetava longas sombras entre as flores que tínhamos plantado juntos na primavera. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma paz profunda e verdadeira. O julgamento havia terminado 3 semanas antes. Carter foi condenado a 2 anos de prisão por envenenamento e conspiração para cometer fraude. Vanessa recebeu 18 meses por sua participação no esquema. O Dr. Mitchell perdeu sua licença médica e foi multado em $100 mil por fraude médica. Não foi suficiente, disse Charles Miller após ouvir as sentenças. Eles mereciam mais tempo. Já era o suficiente, respondi. O importante não era a punição, mas garantir que eles nunca mais pudessem me machucar ou machucar ninguém. Holly ficou conosco durante todo o processo. A avaliação de Rosa Mason foi exaustiva, mas justa, e ela finalmente determinou que George e eu representávamos o melhor ambiente para minha neta. A guarda temporária tornou-se permanente no mês passado. Vovó Georgia, gritou Holly do quintal. Olha o que o Buddy consegue fazer. O cachorrinho dourado tinha aprendido a dar a pata, e Holly irradiava orgulho. Esses últimos meses a transformaram de uma criança assustada e cheia de culpa em uma garotinha cheia de vida e confiança. Muito bem, meu amor, gritei de volta. Vamos preparar o jantar. George chegou do trabalho pouco depois. Aos 70 anos, ele havia decidido aceitar um emprego de meio período em uma loja de ferragens local. Para me manter ativo, disse ele. Mas eu sabia que era para garantir que tivéssemos renda suficiente para cuidar bem da Holly. Como foi a escola hoje? Perguntou ele a Holly enquanto lavava as mãos na pia. Tirei um A em matemática, anunciou ela, orgulhosa. E a professora disse que minha redação sobre heróis foi a melhor da turma.
Sobre o que você escreveu sua redação? Perguntei, embora já tivesse uma suspeita. Sobre você, vovó. Escrevi sobre como você é a pessoa mais corajosa que conheço. Meu coração se encheu de alegria. Essa criança extraordinária transformou a traição mais dolorosa da minha vida em algo belo. Durante o jantar, Holly nos contou sobre seus amigos da escola, sobre a peça que estavam preparando e sobre o projeto de ciências que queria fazer sobre plantas medicinais. Sua vida era repleta das coisas normais e maravilhosas que toda menina de 9 anos deveria ter. Vovó, disse ela enquanto lavávamos a louça juntas. Você sente falta do papai, Carter? Era uma pergunta que ela fazia de vez em quando, e eu sempre lhe dava a resposta mais sincera que conseguia. Sinto falta do Carter que existia quando ele tinha a sua idade, eu dizia. Sinto falta do menino que brincava neste mesmo quintal e me ajudava a cozinhar nesta cozinha, mas esse Carter se perdeu há muito tempo. Você acha que ele algum dia voltará? Não sei, meu amor. As pessoas podem mudar, mas precisam querer mudar e estar dispostas a aceitar as consequências de seus atos. Carter me escreveu 3 cartas da prisão. Joguei as 3 fora sem abrir. Eu não estava pronto para ouvir desculpas ou justificativas. Talvez algum dia, mas não agora. Vanessa tentou entrar em contato comigo por meio de vários advogados, solicitando visitas a Holly. Todos os pedidos foram negados pelo juiz. A mulher que se dispôs a drogar uma idosa para roubar sua casa não era alguém em quem se pudesse confiar perto de uma criança. Naquela noite, depois que Holly adormeceu, George e eu nos sentamos na varanda com nossas xícaras de chá, como fazíamos há décadas. Você já se arrependeu de ter reagido? Perguntou George. Nunca, respondi sem hesitar. Se eu não tivesse lutado, estaria agora em algum asilo, dopado e confuso, enquanto eles viveriam em nossa casa, e Holly estaria crescendo com pais que lhe ensinaram que é aceitável machucar a família por dinheiro. Você foi muito corajosa, Georgia. Eu não fui corajosa, refleti. Eu estava apavorada. Mas, às vezes, fazer a coisa certa não tem nada a ver com não ter medo. Tem a ver com fazer o que precisa ser feito, apesar do medo. George pegou minha mão, a mesma mão que ele havia pegado 45 anos antes, quando nos casamos. O que você acha que o futuro nos reserva? Olhei para a janela de Holly, onde um abajur projetava formas suaves nas cortinas rosa. Acho que vamos ver uma menina extraordinária crescer. Vamos ensiná-la que família de verdade não se resume a laços de sangue. Trata-se de quem te ama incondicionalmente. Vamos garantir que ela entenda que fazer a coisa certa nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. E nós? Vamos envelhecer juntos na casa que construímos, rodeados de amor verdadeiro. Vamos ver a Holly se formar, ir para a faculdade, talvez se casar um dia. Vamos ser os avós que ela merece. Parece perfeito. Não será perfeito, querida, admiti. Haverá desafios. Criar um filho na nossa idade não será fácil. Haverá momentos difíceis em que Holly sentirá falta dos pais. Quando ela fizer perguntas que eu não saberei responder. Mas será real. Será honesto. Será amor verdadeiro. Naquela noite, antes de dormir, escrevi em meu diário as palavras que resumiam tudo o que eu havia aprendido. Hoje fazem 6 meses desde que descobri que meu filho estava disposto a destruir minha mente para roubar minha casa. 6 meses desde que entendi que família nem sempre significa laços de sangue e que o verdadeiro amor às vezes exige decisões dolorosas. Minha neta Holly me ensinou que a coragem não vem do tamanho ou da idade, mas do coração. Ela me ensinou que fazer o que é certo é mais importante do que manter uma falsa paz. Ela me ensinou que, às vezes, salvar alguém exige arriscar tudo. Carter fez a sua escolha. Escolheu o dinheiro em vez do amor, a ganância em vez da família, a traição em vez da honestidade. Ele está vivendo com as consequências dessa decisão. Eu também fiz a minha escolha. Escolhi lutar pela minha dignidade, pela minha casa, pelo meu futuro. Escolhi proteger uma criança inocente que teve a coragem de me proteger primeiro. Não me arrependo de nada. Amanhã acordarei na minha própria cama, na minha própria casa, com a mente tranquila e o coração em paz. Tomarei o café da manhã com George e Holly. Ajudarei com a lição de casa. Trabalharei no jardim. Viverei uma vida simples, mas honesta, cercado de amor verdadeiro.
Aos 66 anos, aprendi que nunca é tarde demais para se defender. Nunca é tarde demais para exigir respeito. Nunca é tarde demais para escolher a dignidade em vez do conforto. E, mais importante ainda, nunca é tarde demais para recomeçar. Fechei o diário e olhei para o teto, ouvindo os sons suaves da minha casa. George respirando fundo ao meu lado, Holly tossindo levemente em seu quarto, o relógio da sala marcando o tempo. Esses eram os sons de uma família de verdade, de um lar construído sobre o amor verdadeiro e o respeito mútuo. Pela primeira vez em meses, adormeci em completa paz, sabendo que havia vencido a batalha mais importante da minha vida, a batalha pela minha própria dignidade. E, ao vencer essa batalha, salvei não apenas o meu futuro, mas também o futuro da minha extraordinária neta. A justiça chegou e, com ela, a verdadeira felicidade.